Graça e paz. Vamos seguir com a leitura do livro Cura para os Traumas Emocionais, de David Simmons. Capítulo 10, parte 1. Verdades e inverdades acerca da depressão. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro em mim a minha alma. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Salmo 42, versículos de 5 a 7. A depressão é um problema muito comum entre cristãos. E o leitor poderá perguntar: mas como pode ser isso? Um verdadeiro cristão deprimido? As duas ideias são contraditórias e incompatíveis. Se uma pessoa nasceu do Espírito, e certamente se ela foi cheia do Espírito, parece impossível que ela fique deprimida. E com certeza, o fato de ela estar sofrendo de depressão deve ser uma indicação de que há alguma coisa errada com ela, de que precisa acertar alguma coisa com Deus. Isto talvez seja um sinal de que há pecado em sua vida. Tudo isso pode parecer muito certo e simples, mas na verdade não resiste a um confronto com as Escrituras, nem com a realidade cristã e nem com os princípios da psicologia. E além disso, não se enquadra na experiência de muitos dos santos. O cristão pode ficar deprimido? Tem lido os Salmos de Davi ultimamente? Por que estás abatida, ó minha alma? Salmo 42, versículo 5. Sinto abatida dentro em mim a minha alma. Salmo 42, 6. Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, 5. Ou já ouviu Elias dizer: toma agora, ó Senhor, a minha alma. 1 Reis 19, 4. Ou Jonas: melhor me é morrer do que viver. Jonas 4, 3. Ou já escutou as palavras de Jesus no jardim quando estava orando em agonia? A minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, 38. Existem melhores exemplos de depressão. Uma depressão que quase faz a pessoa desesperar-se da vida? Muitos dos salmos que abordam essa questão de depressão falam do semblante, do rosto da pessoa, e como esses trechos são exatos em suas descrições. O indivíduo que está deprimido e desanimado tem um rosto muito infeliz. Tem uma expressão de perturbação, infelicidade, preocupação, como se a vida estivesse colocando o peso do mundo todo em seus ombros. Outro sintoma de depressão são as lágrimas. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Salmo 42, 3, diz o salmista. Esta frase contém uma declaração bastante acurada do ponto de vista psicológico. A depressão, muitas vezes, causa perda de apetite. A pessoa simplesmente não tem vontade de comer nada. E como o alimento lhe parece repulsivo, ela passa a viver de lágrimas, em vez de comida. As minhas lágrimas têm sido meu alimento. O que acontece aí? Não conseguindo parar de chorar, o indivíduo se alimenta do desespero e, naturalmente, isso intensifica o seu estado de depressão. A Bíblia é muito mais prática conosco e mais caridosa também do que alguns de nós, pois ela diz que um cristão pode ficar deprimido. As biografias dos santos também revelam isto. Muitas vezes citamos de João Wesley apenas a sua maravilhosa conversão em Aldersgate, mas eu poderia mostrar inúmeras citações que se seguiram a ela e que parecem anular completamente essa experiência, pois Wesley externou estados de depressão, dúvida e desânimo. O livro Samuel, Retrato de um Profeta, narra a história de um grande homem de Deus, do Exército de Salvação. Os livros de Brengle, clássicos sobre a santificação, já foram traduzidos em dezenas de línguas e têm sido instrumentos de Deus
para levar milhões de pessoas a uma vida mais profunda em Cristo. Falando de Brengle, Clarence Hall, autor do livro acima citado, escreveu o seguinte: depois, ele entraria numa luta intensa com os seus sentimentos, pois sobrevinha-lhe à mente uma melancolia originada em sua própria constituição. O próprio Brengle escreveu o seguinte numa carta: meus nervos estavam em frangalhos, despedaçados, esgotados, e sobreveio uma depressão e tristeza que nunca tinha experimentado antes, embora a depressão seja uma velha conhecida minha. Mais tarde, ele recebeu uma pedrada na cabeça, atirada por um bêbado, sofrendo séria lesão na cabeça. O ferimento se complicou, e isso veio aumentar a sua depressão, que, como ele mesmo disse, era uma velha conhecida. E, no entanto, já houve homem mais santo do que Samuel Logan Brengle? Para podermos resolver o problema da depressão, primeiro temos que reconhecer a sua presença. E aquele que quiser ser sincero a respeito de seu lado emocional, terá que confessar: a depressão também é uma velha conhecida minha. Entendo o que você está dizendo. Mas o que acontece é que muitos negam a sua depressão e, assim fazendo, aumentam os seus problemas. Acrescentam à depressão um forte senso de culpa e, assim, redobram o problema. Digamos que uma depressão bem grave equivaleria a carregar uma tonelada de peso emocional. É mais ou menos essa sensação que se tem, não é? É horrível ter que carregar uma tonelada nas costelas, mas temos forças para isso. Entretanto, quando dizemos, estou com essa depressão, então deve haver alguma coisa errada comigo. Estamos acrescentando a ela o senso de culpa e redobrando o peso do fardo. Aí a carga se torna impossível de ser suportada. Estar deprimido não é necessariamente um sinal de falha espiritual. Pela narrativa das Escrituras, vemos que alguns dos casos de depressão mais sérios foram consequência de um esgotamento emocional, que se seguiu a um grande triunfo espiritual. Isso aconteceu com Elias, por exemplo. O que aconteceu com ele logo após o momento máximo de sua vida, quando triunfou sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo. No instante seguinte, vemo-lo assentado sozinho debaixo de um zimbro, pedindo a Deus para tirar-lhe a vida. Abraão também passou por uma experiência semelhante, e muitos de nós também passamos. Parece que a depressão é o coice emocional da natureza. É a pancada que um atirador recebe ao disparar uma arma de grosso calibre. É a reação da natureza, ou talvez o fator de equilíbrio do que C.S. Lewis chama de o princípio da ondulação, na personalidade humana. Infelizmente, nestas situações, os nossos amigos da igreja podem ser os piores inimigos, dando-nos conselhos falsos em desacordo com a realidade. Existem alguns cristãos que compreendem erradamente o problema da depressão. Como eles próprios não se acham muito sujeitos a ela, não entendem as pessoas que sofrem com o problema. Isso pode ser terrível quando essas duas pessoas são marido e mulher. Quando é a esposa que sofre crises de depressão, às vezes o marido não consegue entender bem as reações dela e suas variações de humor. E a situação pode tornar-se ainda mais séria, se ele se aproveitar disso para impor-lhe um fardo espiritual. Ou a mulher pode agir assim com o marido, se a situação for invertida. Ninguém deve supor que, como nunca sofre de estados depressivos, é mais espiritual que os outros. C.S. Lewis afirmou certa vez que a metade das virtudes que atribuímos a nós mesmos não passam de uma questão de temperamento e constituição própria, e não de alta espiritualidade. Que Deus te abençoe e até amanhã.